Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Para aprofundar a compreensão de Tiago 1, do versículo 12 ao 15, podemos analisar a passagem como uma expressão detalhada de 3 pontos principais: a recompensa por resistir à verdadeira origem da tentação e o processo destrutivo do pecado. O texto não apenas adverte, meus irmãos, mas também encoraja, mostrando que a perseverança é um fundamental para uma vida de fé. O versículo 12, a recompensa, a coroa da vida. O versículo 12 inicia com uma promessa: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. A palavra suportar ou perseverar é chave. Não se trata de uma simples resistência, mas de uma atitude de fidelidade e paciência mesmo em meio a dificuldades. O texto nos diz que essa perseverança leva a uma aprovação e, por fim, a receber a coroa da vida. A coroa da vida não é apenas uma recompensa futura no céu, ela simboliza a plenitude da vida em união com Deus e uma vida abundante, completa e livre das consequências do pecado. Tiago conecta essa bênção diretamente ao amor a Deus, mostrando que a perseverança mecânica não é uma tarefa, mas a expressão de um relacionamento que ama a Deus, não se entregar facilmente ao que o afasta dele. Segundo, versículo 13, a fonte da tentação não é Deus. Aqui Tiago confronta uma ideia que muitos carregam e ainda carregam, a de que Deus nos tenta para o mal. O versículo 13 é claro: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Deus é santo, é puro, ele não pode ser tentado. E a ninguém tenta. É crucial entender a distinção entre provação e tentação. Uma provação ou teste vem de Deus para fortalecer nossa fé, revelar nossa maturidade espiritual e nos aproximar dele. E um teste de caráter com objetivo positivo. A tentação, no sentido de um convite para pecar, não vem de Deus. É uma atração para fazer o mal, e Deus não participa desse processo. Tiago refuta a ideia de um Deus que amaria ciladas para o ser humano. Não, Deus não permite passar por provações, mas não nos seduz para o pecado. A origem da tentação deve ser buscada em outro lugar. Versículos 14 e 15. O processo destrutivo do pecado. Neste versículo, Tiago desvenda o verdadeiro ciclo do pecado. Ele usa uma metáfora poderosa de concepção e nascimento para descrever o processo. A concupiscência, o desejo, a tentação começa dentro de nós. O versículo 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa um desejo egoísta, um anseio descontrolado que se põe à vontade de Deus. Ela é a isca que nos atrai a semente do mal em nossos corações. E nesse ponto que temos a escolha de resistir ou ceder. O nascimento do pecado
O versículo 15 continua: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Quando cedemos ao desejo, ele concebe o nascer, o pecado, que é o ato de desobediência. E a transformação de um pensamento ou desejo em uma ação concreta leva à morte. O ciclo se completa com a consequência final, e o pecado sendo consumado gera morte. Essa morte não é apenas física, mas principalmente espiritual. A separação de Deus, a destruição de nossa comunhão com Ele e a ruína de nossa vida. Em resumo, Tiago 1, do 12 ao 15, nos ensina que, em vez de culpar a Deus pelas nossas falhas, devemos reconhecer que a fonte de pecado está em nossos próprios desejos. A passagem é um chamado à responsabilidade pessoal, mas também um lembrete encorajador de que, ao resistir a uma bênção eterna prometida por Deus, aleluia, ao resistir, meus irmãos, teremos uma bênção eterna de Deus. Então sejamos fortes, porque a cobiça ela está dentro de nós. Então devemos todos os dias, aleluia, glória a Deus, evitar a concupiscência da carne, os desejos e as vontades mundanas, para que sejamos fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel. Medite nesse texto, que Deus abençoe todos vocês e fiquem com Deus. Amém.